Deus seja glorificado, que o Senhor, Deus, o Eterno, reine entre nós. Amém. Irmãos, eu estou aqui no Brasil ainda, estou usando esse telefone, que quando eu sair daqui não estará mais disponível no meu nome, certo, irmãos? Mas se alguém desejar entrar em contato, eu tenho deixado aí, vou deixar debaixo do vídeo o número desse telefone. Se você ligar daqui do Brasil, não esqueça de colocar o 021 na frente e depois você liga, você pode fazer o seu telefonema. 021, depois o seu número da sua cidade e você pode fazer o seu telefonema, porque muitos estão pedindo o meu zap. E o de Portugal, quem quiser o meu número de Portugal, o meu e-mail é simõesraul83@gmail.com, número que eu uso em Portugal. E esse eu só mando através do e-mail, certo, irmãos? Ah, mas por que, irmão? Porque é algo particular e a gente tem que ter também a nossa privacidade, não é mesmo? Irmãos, quero primeiro saudar a todos na paz e graça, dar um ósculo santo no coração de cada um. E devido a algum comentário, se faz necessário dar uma explicação, irmãos, a respeito desse título, que nós não estamos aqui atrás de títulos, irmãos. Títulos para nós apenas é para nos, vamos dizer assim, não é para promover. Alguém diz que nós queremos se aparecer porque colocamos um vídeo orando. Não, ninguém aqui quer se aparecer, irmãos. Se eu quisesse me aparecer, eu estaria numa igreja com milhares, até dezenas e centenas de pessoas. Eu já fui convidado para isso e eu não sinto de estar debaixo de CNPJ. Quero servir a Deus livre. Porém eu coloquei ancião. Por quê? Porque Deus me constituiu esse ministério, esse cargo. Como você sabe? Ah, você não é mais da Congregação Cristã no Brasil, como pode estar usando o título, dizendo que é um ancião liberto? Como é que você pode estar usando o título de ancião se é a Congregação Cristã que usa o título? Eu quero deixar claro, irmãos, que esse título de ancião não é exclusivo da Congregação Cristã. Não estou falando da congregação, só quero deixar explicar aos irmãos que esse título não é exclusivo. O título, o termo ancião quer dizer, nós sabemos que o líder é o Senhor Jesus, mas o título, toda a instituição, todo o grupo de pessoas tem que ter alguém que responda por ele. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso intercessor. Nós não somos intercessores, somos apenas pessoas que querem que os irmãos estejam juntos, em comunhão. E não quer dizer que nós somos infalíveis, nós erramos, pecamos, somos iguais aos outros. Mas o Senhor sempre tem alguém que Ele escolhe. Ele não escolheu Moisés, não escolheu Josué, não escolheu outros. E nós nos sentimos da parte de Deus que fomos escolhidos por misericórdia, não para nos engrandecer. Porque, irmão, quando você é escolhido para falar alguma coisa, você recebe pedradas, você fica sendo uma vitrine. É melhor você, às vezes, ser escolhido, mas só ser escolhido para entrar no céu, só, mais nada. Porque quando você ocupa uma posição ou refere-se a alguma coisa, sempre você vai encontrar críticas e nós sabemos que se nós nos expomos o nosso rosto, a nossa fala, os outros têm o direito de nos criticar, mas não têm o direito de nos xingar. Isso não. Isso já fere a nossa moral, fere a nossa conduta diante dos outros que ouvem. Por isso nós temos que ter responsabilidade naquilo que falamos. Eu, dentro daquilo que estou falando aqui, tenho consciência de tudo que tenho postado, tem vindo da parte de Deus, ou pelo menos eu creio que vem. Pode até alguém não crer. Isso é um problema de cada um. Você pode não acreditar, mas o que eu me baseio no que está escrito. Eu não tenho outro lugar para me basear. Não vou me basear em palavras de homens. É porque alguém me contou um milagre e eu vou examinar para ver se aquilo é verdade. Se eu sei que é verdade, para que eu preciso dar explicações para outros? A pessoa que me pede muita explicação é porque não está acreditando no que eu estou falando. E se não acredita no que eu falo, o que faz aqui no meu canal? Da mesma maneira que a pessoa entrou, tem toda a liberdade de sair. Afinal, estamos num país democrático, não é? Que temos liberdade de expressão e continuamos mantendo a mesma amizade, o mesmo amor. Isso não quer dizer que nós temos uma inimizade
Exatamente, irmãos, nós não podemos ter inimizade. Não é porque um não concorda comigo que eu sou democrático, que eu vou ter inimizade. Agora, existem pessoas que fazem comentários absurdos e a gente fica até assim, não tem nem como responder certas coisas, porque nós sabemos, irmãos, que cada um tem um pensamento e nós respeitamos. Mas, por favor, venha também nos tratar com educação, né? Porque nós, pelo menos, tentamos tratar a todos dentro de um nível de educação, porque somos cristãos. Além de sermos cristãos, somos educados pelos nossos pais, aqueles que tiveram a oportunidade, e muitos aprenderam com a própria vivência, não é, neste mundo. Por isso nós respeitamos, eu pelo menos respeito todos os canais, ainda que não concorde, e respeito todos os críticos também, ainda que não concorde com alguns, em alguns detalhes, não quer dizer que eu vou passar aqui a atacá-los de forma alguma. Mas tem que deixar claro aqui, irmãos, com toda a educação, que o título de ancião não pertence a uma denominação. Esse título quer dizer que a pessoa é um líder de uma igreja. Ele aparece também, eu até marquei aqui, nas cartas de Paulo, em algumas cartas, no livro de Atos, capítulo 14, eu vou ler aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida, depois eu tenho aqui também a Bíblia judaica, que eu vou ler alguma coisa nela hoje, na Bíblia judaica mesmo. Não é a Bíblia de Jerusalém, mas a Bíblia judaica daqueles que creem em Yeshua, que é o nome que eles usam em Israel. Que o nosso nome aqui, Jesus é grego, Jesus em português, são nomes que foram transliterados. Não quer dizer que não significam o mesmo nome, certo? Por exemplo, eu tenho parentes que se forem que são chamados por outro nome, até mesmo João, por exemplo. João não é chamado de João em Israel. Yahonan seria João, salvo erro. Não estou lendo aqui, mas se eu não me engano é Yahonan, é João. Então, transliteração de nomes não é errado, irmãos. Muitos acham que transliterar um nome é transgredir. Muito pelo contrário, se fosse assim, então, e não tem como. Vocês sabem que não tem como chamar a pessoa de Alexandre em Israel? Porque Alexandre em Israel, pelo que eu conheço, é um nome feminino. Os irmãos estão entendendo? É algo que nós temos que ter cuidado para nós não conhecendo a cultura, irmãos, porque tem muitas coisas que são culturas e não são doutrinas. Agora mesmo há pouco ouvi um vídeo muito esclarecedor que em uma denominação que se saudava com ósculo, que se dizia doutrina, que era uma doutrina que se não saudasse com ósculo não era a igreja de Deus, hoje, devido à pandemia, vai ser excluído o ósculo dessa denominação. Agora eu pergunto, se é doutrina vinda de Deus, revelada pelo Espírito Santo, o que está acontecendo? Ou a pessoa, não é? Eu concordo plenamente que tem que ser tirado. Por que tem que ser tirado, irmãos? Porque isso é um costume, não é uma doutrina. E muitos interpretam isso como doutrina. Doutrina é aquilo que Jesus Cristo ensinou, irmãos. Saudação de ósculo, isso aí existe há muito tempo, principalmente no Oriente Médio. Quem já esteve lá sabe. Eu, por misericórdia, já estive lá. Mas para não mudar o foco, irmãos. Então, a palavra ancião quer dizer líder. Se vocês lerem, como eu já disse, em 14 de Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui, 14, versículo 23, está dizendo assim: e havendo-lhes por comum consentimento, eleger ancião em cada igreja. Eleger, o que é eleger, irmão? Os irmãos estão entendendo? Não é que eles ficavam esperando o Senhor mandar um nome, eles elegiam. Viam a reputação, viam como a pessoa se conduzia, e ali faziam uma eleição para ver quem era. Isso assim sempre foi na igreja primitiva. Nós temos que ter esse cuidado e esse conhecimento, irmãos, para nós não acharmos que, porque eu coloquei ali ancião, já me vieram falar, se você saiu de lá porque eu uso o título de ancião. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Falta de instrução, de leitura, me perdoem a minha sinceridade, a pessoa deve procurar. Eu não vou estudar para mim pregar a palavra, mas eu tenho que ter conhecimento pelo menos do básico para mim poder estar falando aqui. É a mesma coisa bispo. Tem lugar
que você vai ver que está escrito sobre bispo. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Certo? O bispo. Bom, na sua igreja tem alguém que tem esse título de bispo? Mas o que quer dizer bispo? Também quer dizer a mesma coisa, praticamente é um ancião. Ah, mas na minha igreja tem o título de pastor. Ora, irmão, alguém diz que pastor é só Jesus Cristo. É verdade, o sumo pastor é Jesus Cristo. Mas analisemos uma coisa. Se nós falarmos assim, literalmente, que pastor é só Jesus Cristo, então aqueles que cuidam de ovelhas não poderiam ser chamados de pastor também. Porque eles, materialmente, para quem conhece lá o Oriente Médio, existem pastores que cuidam de rebanhos de ovelhas. No sentido espiritual, a palavra pastor não quer dizer que ele está passando na frente do Senhor Jesus Cristo, porque existe o sumo pastor. Quem é o sumo pastor? É Jesus Cristo. Então tudo isso, irmão, é uma coisa que não vai, irmãos, vamos dizer assim, determinar a qualidade, ou melhor, seria uma outra palavra, ou definir a situação espiritual da igreja, ou daquela pessoa que obtém aquele título, desde o momento que ele não esteja se exaltando ou usurpando aquilo para deturpar o povo, enganar o povo com determinadas coisas, heresias, que venham contradizer a palavra de Deus. Então temos que ter cuidado, irmãos. Então, tanto bispo como pastor e presbítero, irmão. Presbítero é a mesma coisa. Você já leu lá? Se houver entre vós algum doente, chame os presbíteros da igreja. Quem que você chama quando você está doente para ungir? Você chama um ancião, que é o presbítero da igreja. E quando falamos em presbitério, o que quer dizer presbitério? É uma reunião ministerial, a reunião do presbitério. Agora existem pessoas que falam santa coleta. Santa coleta, por que santa? A coleta não é santa, a coleta é dinheiro. A coleta é uma obrigação que nós temos para com a denominação, se estamos nela. E se não estamos, podemos coletar com qualquer pessoa que se sentimos, desde que o momento a pessoa esteja necessitada, ou até mesmo, irmãos, passando por alguma dificuldade financeira. Isso, às vezes você faz uma coleta para ajudar uma família, para ajudar uma criança, mas não quer dizer que é santa coleta. Por que santa? Você está dizendo que aquele dinheiro foi santo? Ora, irmãos, o dinheiro passa por tantos lugares, ele vai ser santificado quando nós orarmos por ele. Não vai ser santificado. Deus vai abençoar aquele que receber aquele dinheiro, porém, irmãos, é um dinheiro que depois que sair da minha mão, ele vai para outro lugar. Quer dizer, o que é santo não pode perder. O que é santo, definitivamente santo, determinado por Deus, não perde a santidade. Perde a santidade aquilo que não é, ou que não é escolhido por Deus para alguma coisa. Por exemplo, nós recebemos às vezes um ensinamento no passado que não podia falar São João, São Pedro, São Marcos, São Mateus. Ora, irmãos, por que não podemos? Nós não estamos adorando eles. Mas por que chamamos às vezes um ministério de santo ministério? Que diferença há entre Pedro, Tiago e João e um santo ministério? Santo é só Jesus Cristo, irmãos. Só o único santo que eu conheço é Jesus Cristo. Não tem santa coleta, não tem santo nada. Santo é Jesus Cristo, só Ele. Só o Eterno é santo. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Nós somos homens. Agora, se nós ocupamos uma liderança em algum lugar, um cargo, é lógico que temos que honrar aquele cargo. Desde o momento que Deus nos coloca naquela posição, temos o direito sim de usar aquele título, mas não para nos ensoberbecermos. Muito pelo contrário, a quem mais Deus dá, mais é requerido, certo, irmãos? Então, tenhamos cuidado, irmãos, e não tomamos posse daquilo que não nos pertence. Tem denominações que querem tomar posse da graça. Acho que a graça é só lá. Se não tiver lá, não tem graça. Quer tomar posse de títulos, e quando vê lá escrito bispo, isso não é de Deus. Mas não leu na Bíblia, como está escrito aqui, irmãos, no capítulo 3 de Timóteo.
Glória ao nome santo do Senhor. A tradução, irmãos, ela pode ser diferente, mas significa a mesma coisa. O que quer dizer bispo? Quer dizer um supervisor de uma congregação, de uma reunião. A palavra congregação não quer dizer, irmãos, é um prédio, não quer dizer uma igreja de pedra. A palavra congregação quer dizer uma reunião. Nós congregamos, nós se reunimos. Nós temos que ter esse conhecimento. Então agora está aqui para que os irmãos vejam a Bíblia judaica, irmãos, completa. Ela tem o Taná, que é o Velho Testamento, o Velho Testamento junto ao Torá, e também tem o Novo Testamento, porque essa Bíblia ela é messiânica. Não é essa messiânica que existe, às vezes tem pessoas que conhecem igrejas messiânicas, mas não é essa que eu estou falando. Eu estou falando da palavra messiânica no sentido hebraico, que quer dizer o quê? Que crê em Jesus Cristo, que crê em Yeshua HaMashiach, que quer dizer Cristo, ungido, o enviado, ungido de Deus. Nós falamos Jesus Cristo, Jesus o escolhido, Jesus o enviado. Não sei bem a tradução. Então eu vou ler aqui, irmão, em Timóteo, no mesmo livro, capítulo 3, certo, irmãos? No capítulo 3, mas agora eu vou ler na Bíblia judaica, irmãos, o versículo... Essa Bíblia aqui, vamos ver, 3. Vamos ver aqui, o mesmo versículo. Versículo 2. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado e ter autocontrole, ser ordeiro, hospitaleiro e capaz para ensinar. Certo, irmão? Agora vamos ler aqui na outra. Versículo 2, 1 Timóteo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aqui está dizendo assim. Veja se não é a mesma coisa, irmão, só com outras palavras. Convém que o líder congregacional deve ser irrepreensível. Não é a mesma coisa, irmão? Aqui está falando do bispo, aqui está falando do líder congregacional. Certo? Aqui está dizendo, capaz de ensinar, ou melhor, hospitaleiro, moderado, ou melhor, perdoe, deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, como está dizendo aqui, irrepreensível, marido de uma mulher, aqui está dizendo fiel à sua mulher, que é a mesma coisa, certo, irmãos? E diz assim, vigilante e sóbrio, na João Ferreira de Almeida, e aqui diz... moderado e de autocontrole. O que é ser moderado e de autocontrole? É ser vigilante e ser sóbrio. Ordeiro, aqui diz honesto. O que é ser honesto? É ser ordeiro. Vamos lá, irmãos, vamos continuar. Hospitaleiro, aqui diz assim, hospitaleiro. E aqui diz apto para ensinar. E aqui na Bíblia judaica diz capaz para ensinar. Certo, irmãos? Então, qual diferença há desta Bíblia que vem do original, irmãos? Original, essa Bíblia aqui é hebraica, irmãos. Quero mostrar para os irmãos a Bíblia judaica, melhor. Preste atenção. Bíblia judaica completa. Não tem diferença, irmãos. Então, eu tenho examinado as Escrituras. Então se você for procurar aqui, você vai ver que essa palavra ancião não é exclusiva da sua denominação. Então, irmãos, e vocês que estão ouvindo este vídeo, instrução, eu gostaria também de dizer que existem denominações que estão mudando muitas coisas. Nós não somos contra cada um, mas não vamos criar doutrinas que são centenárias, que dizem que foram doutrinas centenárias, e hoje, irmãos, estão sendo tiradas, e depois de centenas, de mais de 100 anos, aí a pessoa ainda quer culpar o povo, que aquilo ali aconteceu por causa do povo. Sendo que eu, como fui realmente um membro desse grupo, né, entre aspas, dessa instituição, ouvia continuamente que aquilo era
revelado pelo Espírito Santo. Pergunto eu agora a todos vocês que estão me ouvindo: o Espírito Santo muda? O Espírito Santo volta atrás? De maneira alguma, irmãos. Então aquilo não era revelado pelo Espírito Santo. Caberia uma retratação para que esses líderes, não estou contra as decisões, porque eu não faço parte. E outro disse: você vira e mexe e fica falando dessa instituição. Irmão, eu não estou falando por causa da instituição, eu estou falando por causa das almas que estão lá e que estão voltando até para... Olha, uma situação não está fácil, irmãos. Eu estou aqui no Brasil, estou vendo pessoas que estão desacreditando e não estão mais nem acreditando em Deus por causa disso. E a responsabilidade, imagine, daqueles que anteriormente acreditavam piamente nisso e hoje, irmãos, por causa dessas divergências de pensamentos, que realmente eu sempre, desde que entendi a palavra de Deus por misericórdia, que eu não sou nenhum teólogo, para mim isso não teria problema algum mudar, porque eu nunca acreditei que um ósculo salvaria alguém. Eu nunca acreditei que, enfim, a salvação está em Jesus Cristo, mas quantos que eu vi pregar que se as igrejas não se saudassem com ósculo, estavam fora da doutrina. Que doutrina é essa, irmão? Isso não é doutrina, isso é usos e costumes, porque já em Israel e no Oriente Médio se saudam, e até outros países também, os governantes e até mesmo o povo. Eu cansei de ver em Israel, irmãos, as pessoas, rabinos e até mesmo líderes de outras denominações religiosas que existem lá, se saudarem com ósculo no meio da rua e tudo, irmãos. Agora você vem dizer o santo ósculo, quer dizer, e de repente o santo ósculo deixa de ser santo. Eu acredito que o santo ósculo até poderia ser chamado de santo, sim. Por quê? Quando a gente dá o ósculo para alguém, temos que dar com sinceridade, com amor, com caridade, demonstrando que nós não temos maldade. Porém, esse ósculo, irmãos, ele não é que ele é detentor da salvação. Quem não sauda, a igreja que não sauda com ósculo não entra no céu. Como eu ouvi muitas pregações, cabe uma retratação. A pessoa deve dizer: nós erramos, não foi Deus. Que o Senhor nos perdoe, vamos orar para que Deus nos perdoe. Não dizer: havia radicalismo. Não há, quer dizer, aquilo que o Espírito Santo dizem que revelou, porque eu tenho todos os tópicos, irmãos, todos. Está lá no tópico que foi Deus que mostrou aos seus servos. Afinal, Deus não é Deus de confusão. Então tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. E você que acha que eu não posso colocar ancião, você deveria então procurar, até ainda hoje, até no judaísmo existem anciães, em algumas igrejas na Itália que existem anciães, até mesmo em outras igrejas aqui no Brasil que não são dissidentes da sua, que também usam esse título, e até presbítero não poderia usar também, porque presbítero quer ser ancião, ou melhor, quer dizer ancião, né? E também bispo, também seria a mesma coisa. Então, irmãos, vamos ler mais as Escrituras para não comentarmos coisas que nós achamos até um pouco engraçadas. Porém, irmãos, isso não é uma demagogia, mas é um ensinamento para que vocês possam entender que nós não estamos aqui brincando. E você que está parado no caminho do Senhor Jesus Cristo, não parado numa denominação, porque tem uma outra coisa aí. Você para de uma denominação, já te condenam, falam que você é pecador. Se você faz um vídeo como esse, alguém já coloca: temos que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, sim, em ler as Escrituras. Eu não estou falando nada que está fora daquilo que você possa entender. Eu estou falando o que está nas Escrituras Sagradas. O que está nas Escrituras Sagradas, eu acredito que você não precisa ter cuidado, porque eu não estou aqui atacando a tua denominação, seja ela qual for. Muito pelo contrário. Estou querendo instruir você por aquilo que eu aprendi. Você pode procurar outro canal, se você achar melhor. Porém, esta é a verdade. E se você perguntar para qualquer líder religioso que conhece as Escrituras, tanto esta aqui, certo, irmãos, que é uma das mais próximas, não é, da original, vamos dizer assim, que é a Bíblia judaica. Eu também tenho, vou mostrar para vocês. Eu não vou ficar falando aqui sem ter conhecimento. Essa aqui é a King James,
certo, irmão? Também é uma Bíblia, você vê que ela é extra fina, irmão. Ela contém o Novo e o Velho Testamento. Essa aqui também contém, não, está aqui escrito, né? Ela contém, mas não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O Taná e o Berit Hadashah, que é o Novo Testamento. O Taná é o Tanakh, eu não sei falar em hebraico. Você que sabe falar hebraico, se você entende, veja aí. Olha lá, o Tanakh e que é o Antigo Testamento, e o Berit Hadash, Novo Testamento. Certo, irmãos? Então, até tem uma palavra bonita aqui que eu vou fechar o vídeo com ela. Tá bom, irmãos? Vou fechar o vídeo com ela. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech ha-olam, Asher hasher noten, Torat emet uv sorat, Yeshua ha-leamo, Israel yu-kol ha-amim, Ali dei binon, Yeshua ha-Mashiach Adonenu. Não sei falar muito bem, irmão. Estou só lendo aqui, pode ser que pronuncie errado. Vamos ver o que ele falou? Bendito seja Adonai. Adonai quer dizer Senhor. Nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá, da verdade, quer dizer, o Velho Testamento, os 5 livros do Pentateuco, e as boas novas da salvação a seu povo Israel e a todos os povos mediante seu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Tá bom, irmão? Fique com esse vídeo, medite. E não é obrigado a acreditar, não é obrigado. Só peço para não me xingar, porque se xingar eu vou bloquear, tá bom? Eu não fico xingando ninguém aqui, nem estou falando mal. Se eu falei o nome de alguma denominação, foi para esclarecer para você a realidade, para que você não venha por comentários aqui que sejam comentários até engraçados. Você deve procurar ler a Bíblia, irmãos. Eu peço para vocês encarecidamente, leiam a Bíblia, orem mais, busquem mais a Deus. Nós estamos precisando disso, irmãos. Vamos nos unir em Cristo Jesus, não em placas denominacionais. A salvação não tem igreja perfeita, irmãos. Porém, você não pode vir aqui e dizer por que você usa ancião se você não é mais de lá. Você não entendeu, irmão. Você não compreendeu porque você não leu. Está perdoado. Vamos ter cuidado e ficar firmes em Jesus Cristo, porque Ele sim é o caminho, a verdade, a vida e a verdadeira graça de Deus. Por isso você, que foi jogado fora, agora você começa a ver essas coisas acontecer naquela denominação que te jogou fora, veja como você tem esperança de salvação, porque você não mentiu, mas tem alguém lá que está mentindo. Está mentindo para uma multidão. Deus que tenha misericórdia, não estou aqui para julgar ninguém, que Deus salve aqueles que são deles. Deus abençoe, que Jesus Cristo reine entre nós. Amém e amém. Um ósculo santo dentro do teu coração. Amém.